Este caso ocorreu no Reino Unido em 2013. Lee Rigby, soldado britânico de 25 anos de Middleton, Greater Manchester, atuava como baterista e metralhador. Ele serviu no Afeganistão e depois exerceu funções cerimoniais na Torre de Londres. Em 2013, Lee assumiu o recrutamento do exército em Londres, sendo escolhido por sua personalidade amigável e extrovertida para atrair novos recrutas. Sua família o via como soldado dedicado. Seu padrasto observou que ele amava o que fazia e acreditava profundamente em seu serviço. Fora do trabalho, Lee era jovem pai e noivo. Entes queridos recordaram seu humor e cordialidade. Após seu perigoso serviço no exterior, a família de Lee se consolou ao saber que ele estava seguro de volta em Londres. Infelizmente, essa segurança foi rapidamente destruída. Na tarde de 22 de maio de 2013, Lee seguia para o quartel de Woolwich, sudeste de Londres. Ele estava usando um moletom com o logotipo da instituição de caridade Ajuda para Heróis, que apoia veteranos feridos. Por volta das 14h20, enquanto Lee atravessava a rua, um carro em alta velocidade desviou e o atropelou por trás. Testemunhas descreveram depois que o carro o arrastou pela rua antes de bater em um poste de sinalização. O impacto fez com que Lee perdesse a consciência. Segundo todos os relatos, ele ficou incapacitado no chão e não conseguiu se defender. Isso não foi um acidente. E o que se seguiu foi um ataque brutal e frenético à vista de todos que assistiam ao meio-dia. No carro estavam dois homens, Michael Adebolajo, 28, e Michael Adebawale, 22. Esses indivíduos covardes saíram do veículo armados com um cutelo e facas. Assim que saíram do carro, os homens atacaram Lee com uma violência horrível, tão horrível que se tornou um dos casos mais notórios da Grã-Bretanha. Um agressor atacou o pescoço de Lee com um cutelo, tentando decapitá-lo, enquanto o outro esfaqueava e cortava seu torso. Testemunhas oculares, mais tarde, lembrariam que essas ações eram como um açougueiro atacando um pedaço de carne em questão de momentos, segundos. Na verdade, Lee sofreu ferimentos extensos e graves e, tragicamente, morreu no local. No entanto, os agressores ainda não tinham terminado. Eles queriam transformar o que haviam feito em um espetáculo público. Os dois homens arrastaram o corpo de Lee para o meio da rua, bem na frente do tráfego que se aproximava e de transeuntes horrorizados. Eles não fugiram, permaneceram ali, brandindo armas ensanguentadas e incentivando as pessoas a ver o que fizeram. Algumas testemunhas, inicialmente, pensaram que era um acidente. Ingrid Loyal Kenneth, uma mulher muito corajosa, desceu de um ônibus para ajudar Lee com os primeiros socorros. Mas logo ela percebeu a verdade da situação. Isso não foi um acidente. Foi um ato deliberado e horrível de assassinato. No entanto, Ingrid não fugiu. Em vez disso, ela tentou conversar com os homens e tentou convencê-los a largar as armas, mas eles se recusaram. Um dos assassinos, então, explicou por que fizeram o que fizeram, afirmando claramente: "Eu o matei porque ele matou muçulmanos no Iraque e no Afeganistão." Ingrid, então, fez algo realmente notável. Ela seguiu conversando com os homens para distraí-los e evitar novos ataques, esperando que parassem até a polícia chegar. E assim ela continuou conversando com os homens, mesmo estando a poucos metros do corpo de Lee, e enquanto os homens estavam ali com armas que poderiam matá-la em questão de segundos. O estranho é que os dois agressores, então, avisaram Ingrid para ficar afastada. Eles disseram: "Não queremos machucar mulheres ou crianças", indicando que eles viam sua violência como direcionada apenas a alvos militares. Eles consideravam isso um ataque legítimo e justo. Outras duas pessoas que passavam também se aproximaram da cena: Amanda Donnelly e sua filha gêmea Donnelly. Elas corajosamente se aproximaram do corpo de Lee, enquanto os agressores ainda estavam por perto. Ignoraram o perigo, cruzaram a rua e se ajoelharam ao lado dele. Amanda cobriu o corpo dele com seu casaco para protegê-lo de mais danos. Enquanto o gêmeo se agachava perto e falava suavemente com ele, ela depois disse:
Eu não podia simplesmente ir embora e deixá-lo ali. Eu queria mostrar para Lee que alguém se importava. Nenhuma dessas mulheres recuou. Como você pode imaginar, houve pânico nesse período. As pessoas simplesmente não acreditavam no que viam. Alguns transeuntes filmaram com celulares, outros chamaram a polícia. Os 2 assassinos pediram aos transeuntes que ligassem para o 190 e aguardaram a chegada das autoridades. Um dos assassinos viu alguém filmando e aproveitou para fazer uma declaração diante das câmeras. Ele afirmou: "Matamos esse homem hoje porque muçulmanos morrem diariamente por soldados britânicos." Ele disse que esse assassinato foi uma vingança olho por olho, dente por dente. O assassino pediu desculpas às mulheres por presenciarem a carnificina, mas disse: "Na nossa terra, nossas mulheres também veem isso." Os assassinos, então, incentivaram o povo da Grã-Bretanha a remover seu governo e forçar as tropas a voltarem para casa para que todos possam viver em paz. Uma testemunha depois descreveu que os assassinos tinham um olhar de pura maldade nos olhos e que, antes das pessoas intervirem, os 2 tentaram remover os órgãos de Lee. Quem arriscou a própria segurança para cuidar de Lee e tentou distrair os assassinos para evitar mais profanações ao corpo dele. São verdadeiros heróis. Oficiais da Polícia Metropolitana foram enviados em seguida e chegaram ao local às 14h29. Um dos assassinos portava uma arma de fogo. A polícia armada foi acionada e chegou às 14h34. Quando o veículo da polícia armada parou, os 2 homens correram em direção aos policiais, também os vendo como alvos legítimos. Um dos agressores apontou o revólver para a polícia. Os policiais armados não tiveram escolha, a não ser abrir fogo, disparando um total de 8 tiros. Os 2 homens caíram. O que tinha a arma perdeu os polegares pela polícia. Mesmo depois de ser baleado, Adebowale levantou sua arma e tentou atirar. Porém, ele usava uma arma velha e enferrujada, incapaz de disparar. Após a área ser assegurada, policiais armados socorreram os assassinos até a chegada dos paramédicos. Os 2 homens foram escoltados ao hospital para atendimento de emergência. Notavelmente, nenhum transeunte ou policial foi ferido na confrontação. Os paramédicos também correram até Lee, mas, infelizmente, era tarde demais. Seus ferimentos eram gravíssimos. Muitas evidências foram coletadas no local: facas, cutelo de carne e arma. Nas horas e dias imediatamente após o assassinato, a polícia e as agências de segurança iniciaram uma grande investigação. Foram realizadas operações em vários endereços associados aos suspeitos, incluindo locais em Greenwich, Romford, norte de Londres e Lincolnshire. Eles queriam saber se mais alguém estava envolvido. Na semana seguinte, vários associados dos homens foram presos por suspeita de conspiração para assassinato, mas nenhum foi acusado de colaborar no crime. Em 31 de maio de 2013, pouco mais de uma semana depois, os 2 assassinos já tinham alta hospitalar e estavam sob custódia policial. Eles foram logo acusados do assassinato de Lee, mas todos queriam saber quem eram esses homens. Michael Adebolojo, o mais velho dos 2, tinha 28 anos na época do assassinato. Nascido em dezembro de 1984, cresceu em Romford, leste de Londres. Segundo relatos, ele cresceu em um lar cristão amoroso. Na verdade, seus pais frequentavam a igreja e lhe deram uma criação relativamente estável. Foi por volta de 2002 que ele se converteu ao Islã, aos 18 anos de idade. Durante os anos 2000, ele se envolveu cada vez mais com redes islamistas radicais no Reino Unido e, notavelmente, fez amizade com um extremista chamado Anjum Choudhury. As autoridades britânicas sabiam dele. Em 2010, ele foi ao Quênia para se juntar a um grupo terrorista. A polícia antiterrorista do Quênia acabou prendendo ele e depois ele afirmou que foi torturado e até mesmo abusado pelas autoridades quenianas durante sua detenção. Depois da confusão, ele foi deportado para a Grã-Bretanha. Esse incidente preocupou bastante o Military Intelligence, 5 serviço de segurança interna da Grã-Bretanha. Quando ele retornou, o Military Intelligence, 5, o entrevistou
e até tentou recrutá-lo como informante. Como você imagina, Adabolojo recusou. Nessa altura já estava totalmente doutrinado. Em seguida, ele disse que o Military Intelligence 5 o assediou por um tempo. Especialistas acreditam que isso o radicalizou ainda mais contra o Estado britânico. Segundo seus relatórios, Adabolojo não era considerado uma ameaça imediata, julgamento que, tragicamente, se mostrou falso em maio de 2013. Quanto ao outro assassino, Michael Adebowale, ele era o mais novo no ataque. Nesse dia, ele tinha 22 anos, nasceu em maio de 1992 em Greenwich, Londres. A criação dele foi menos estável. A mãe era oficial de condicional e o pai, diplomata comercial na alta comissão da Nigéria, em Londres. Apesar da separação dos pais logo após seu nascimento, ele foi criado principalmente pela mãe. Em janeiro de 2008, aos 16 anos, ele sofreu um violento ataque com faca. Ele foi esfaqueado durante uma briga e outra pessoa foi morta na sua frente. Amigos sugeriram depois que ele apresentou sintomas de transtorno de estresse pós-traumático após testemunhar o assassinato e quase ter sido morto. Eles acreditam que essa experiência teve um enorme impacto na vida dele e em seu estado mental. Em 2009, aos 17 anos, Adebowale se converteu ao Islã e passou a frequentar redes extremistas semelhantes. Foi aqui que os dois assassinos se tornaram amigos, e o Military Intelligence 5 também conhecia Adebowale. E assim como o outro assassino, ele não foi classificado como uma ameaça imediata. No fim da adolescência e início dos 20, ele já estava totalmente sob influência da ideologia extremista. Foi percebido que ele era mais reservado e pouco expressivo em público, além de enfrentar problemas de saúde mental. Segundo a família, o uso de substâncias ilegais causava episódios de psicose nele, levando à prescrição de medicamentos. A mãe dele chegou a buscar ajuda por causa do comportamento errático dele. Parece que a radicalização de Adebowale pode ter sido influenciada tanto por mentores ideológicos quanto por angústias pessoais. Segundo conhecidos, ele tinha dificuldade de se encaixar, agravada por traumas e o uso de drogas. Mas aqui está algo que é incrivelmente frustrante. Em dezembro de 2012, ele conversou com um homem do exterior pelo Facebook e perguntou como poderia matar um soldado. Agora, nesse ponto, o Military Intelligence 5 já estava ciente dele e deveria estar monitorando-o mais de perto, mas não estava. As autoridades britânicas só descobriram isso depois que o assassinato já havia ocorrido. Meio ano depois, Adebowale faria exatamente isso. O julgamento dos dois assassinos começou no Old Bailey, em Londres, no fim de novembro de 2013, 6 meses após o ataque. Os dois homens se disseram inocentes, mas a defesa enfrentou desafios sérios. A promotoria tinha provas robustas, imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas do ataque, confissão dos suspeitos em vídeo e provas forenses, ligando-os ao crime. No entanto, a declaração de inocência deles não foi uma tentativa de negar que mataram Lee. Ambos os homens admitiram abertamente suas ações, mas argumentaram que o que fizeram não foi assassinato no sentido tradicional. Alegaram ser soldados em guerra contra a Grã-Bretanha, não criminosos, e que Lee era alvo legítimo por ser das Forças Armadas. O argumento de defesa deles era que Lee não era um civil inocente. Basicamente, eles tentaram argumentar que eram combatentes em uma guerra e não assassinos, segundo a lei britânica. Como você pode imaginar, isso não foi muito bem recebido. No tribunal, o júri teve que assistir às imagens das câmeras de segurança mostrando Lee sendo atropelado pelo carro em alta velocidade. A gravação era tão chocante que a família de Lee deixou o tribunal chorando durante sua exibição. Em seguida, os promotores apresentaram metodicamente os detalhes horríveis da cena do crime. Ele relatou ao tribunal que os assassinos usaram o carro como arma para atropelar Lee, impedindo sua defesa. Os ferimentos de Lee também foram catalogados em termos diretos: múltiplas facadas, quase decapitação, nenhuma chance de sobrevivência. O tribunal ouviu que eles compraram um conjunto de 5 facas e um afiador no dia antes do assassinato
indicando sinais claros de premeditação. A promotoria afirmou que não havia justificativa política ou religiosa racional para um ato tão hediondo. Foi assassinato puro e simples, motivado pelo extremismo. Adebolojo foi ao banco das testemunhas e admitiu o assassinato. Ele descreveu com orgulho e em detalhes gráficos como segurou o cabelo de Lee e o decapitou. Adebolojo não apresentou sinais de doença mental e não foi diagnosticado com nada. Ele realizou diversas avaliações psiquiátricas antes e após o julgamento. Eles não encontraram evidências de psicose, esquizofrenia ou responsabilidade diminuída. Especialistas o descreveram como calmo, lúcido, motivado ideologicamente e plenamente consciente de suas ações. Ele contou a médicos e à polícia que queria morrer naquele dia e quase se decepcionou por não ter acontecido. No julgamento, o juiz o chamou de fanático autorradicalizado. Por outro lado, Michael Adebawale tinha um histórico documentado de doença mental. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide após o assassinato e, como citado antes, já apresentava sintomas de psicose, agravados pelo uso de substâncias ilícitas. Durante o julgamento, psiquiatras testemunharam que ele estava apto para ser julgado e que entendia o que estava fazendo, mas que sua doença pode tê-lo deixado mais suscetível à influência externa. O juiz e a promotoria também fizeram questão de reconhecer a coragem de vários civis que enfrentaram esses assassinos. Pessoas como Ingrid, Amanda e gêmeos foram todas publicamente elogiadas por sua coragem e compostura. A polícia descreveu a conduta deles naquele dia como heróica, lembrando que, mesmo no terror, pessoas comuns podem agir de forma extraordinária. Em 19 de dezembro de 2013, após 90 minutos de deliberação, o júri considerou ambos culpados pelo assassinato de Lee. Um dos assassinos, segundo relatos, mandou um beijo para o céu e beijou o Alcorão ao ser levado. A sentença foi dada em 26 de fevereiro de 2014. Adebolajo foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele recebeu uma pena de prisão perpétua integral. Ele nunca mais será libertado. Quanto ao mais jovem, Adebawale, ele também foi condenado à prisão perpétua. Porém, ele poderá obter liberdade condicional. Após 45 anos, ele recebeu pena reduzida por seu estado mental na época. Ambos recorreram das sentenças. Adebolajo alegou que a prisão perpétua era excessiva e tentou recorrer tanto da condenação por assassinato quanto da sentença. Enquanto isso, Adebawale tentou reduzir o tempo mínimo da pena, pois achava sua sentença muito extrema. Felizmente, esses recursos foram rejeitados e, com o tempo, ambos seguiram em regime de segurança máxima. Mas então, em 2018, Adebolojo, o mais extremo dos dois assassinos e o líder do ataque, chegou a ser manchete por um breve período dentro da prisão quando surgiram relatos de que ele havia demonstrado remorso. Ele afirmou ter sido doutrinado por uma ideologia extremista e que havia interpretado o Alcorão de forma equivocada. Para justificar o assassinato de Lee, ele pediu desculpas e afirmou aos funcionários que rejeitava a violência. Mas a mãe de Lee rejeitou publicamente qualquer mudança real de atitude, dizendo aos repórteres que não acreditava no arrependimento dele. O assassinato de Lee, à luz do dia, em uma rua de Londres, chocou todo o Reino Unido. Incidentes anti-muçulmanos aumentaram na Grã-Bretanha, com pelo menos 10 mesquitas atacadas em seguida. Em um dos casos, um homem entrou correndo em uma mesquita armado com facas e começou a gritar ameaças. Em outro caso, agressores atacaram uma mesquita em Grimsby com coquetéis Molotov. Alguns seguidores dos grupos dos assassinos alegaram que o crime foi um ato legítimo de guerra, não homicídio. Alguns chegaram a dizer até que foi merecido. Uma mulher foi processada por tuitar que quem usava produtos da campanha Ajuda para Heróis merecia ser decapitado. As tensões estavam incrivelmente altas, para dizer o mínimo. Líderes e organizações muçulmanas do Reino Unido condenaram imediatamente e claramente os ataques. Demonstraram solidariedade à família de Lee e negaram relação entre a religião e o assassino. A Sociedade Islâmica da Grã-Bretanha disse: "Este
Foi um ato bárbaro que vai contra tudo o que o Islã representa. Nós rejeitamos e condenamos totalmente tais ações e a narrativa distorcida que tenta justificá-las. A família de Michael Adabolojo também fez uma declaração pública. Eles expressaram horror pelo que ele havia feito e ofereceram condolências à família Rigby. Enquanto cumpria sua sentença, Adebowale teve que ser transferido para um hospital psiquiátrico, pois sofria muito de esquizofrenia paranoide. Em 2018, durante a internação nesse hospital, ele agrediu uma enfermeira sem motivo aparente. Apesar da chance de liberdade condicional, é provável que ele nunca mais seja libertado. Sem contar que seria perigoso demais para ele ser solto de qualquer forma. Muitas pessoas viriam atrás dele. Até 2025, ambos seguem presos. Adebolajo, em particular, é considerado um dos criminosos mais notórios da história moderna do Reino Unido.